20% da humanidade consomem 80% de tudo que é produzido no planeta. No Brasil, apenas 1% da população ganha o equivalente ao que ganha metade dos habitantes mais pobres do nosso país. E se houvesse uma lei que estabelecesse um teto, ou seja, a partir de um certo nível de riqueza, uma pessoa não poderia ganhar mais. E tudo que ela ganhasse daí para frente iria fazer parte de um fundo para ajudar os mais pobres. Pois essa proposta já foi feita. O deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, é o autor do projeto que institui o limite máximo de consumo e a poupança fraterna. Deputado, o senhor podia explicar melhor no que consiste esse projeto? Como é que ele vai ser aplicado e de que forma uma pessoa que ganha a mais do que, digamos, um certo limite, ela vai poder contribuir para esse fundo que o senhor está instituindo? Pois não. Então a ideia básica é, primeiro, combater a desigualdade social, a péssima, né, distribuição de renda que tem o nosso país, é um dos países mais injustos do mundo. Então veio a ideia. Então, no lugar de criar um tributo, que é já uma rejeição muito grande, a carga tributária é um discurso, né, comum, a gente propôs a ideia do empréstimo compulsório. Quem ganhasse acima de 10 vezes a renda média, que seria em torno de R$9.000 bruto, acima disso, iria emprestar para uma poupança, um fundo, a poupança fraterna, e isso seria ressarcido depois de 7 anos, num período de 14 anos, para poder o fundo ter exatamente a função social, que é investir nos pequenos empreendimentos, na forma de cooperativas, de associações, ou então em projetos sociais relevantes, na educação, na saúde, sempre a favor da metade mais pobre da população, que são os mais necessitados. Só para a gente explicar então, quer dizer, haveria um depósito compulsório para quem ganhasse acima de, digamos, 9, 10 mil reais, e 7 anos depois a pessoa receberia esse valor que houvesse sido depositado por ela, compulsoriamente, numa conta. Claro que num período maior, de 14 anos. Ah, sim, de 14 em prestações fixas e o juro baixo, porque a nossa ideia é desse empréstimo ser feito aos pequenos com juros abaixo da metade do juro da poupança atual, se aproximando do zero. Porque senão não teria função social. Um dos grandes problemas que nós temos para os pequenos empreendimentos é exatamente o financiamento, o famoso microcrédito, que no nosso país é muito minguado. Nós temos em torno de 2% do volume do crédito todo aplicado ao microcrédito. E quem mais gera emprego, distribui renda e riqueza nesse país, nós sabemos que é a micro e pequena empresa, os micro e pequenos empreendimentos. Mas eles têm uma mortalidade muito grande, depois de 2 a 5 anos, porque não tem a formação cooperativa, associações, a proteção do crédito prolongado e baixo juro, além da organização que eles precisam. Então a lei aponta isso, valoriza as incubadoras nas universidades públicas, para as empresas que estão lá sendo incubadas, valoriza a inovação tecnológica também, embora, claro, que numa monta menor, que não é o objetivo principal da lei. O seu projeto é extremamente polêmico. Eu próprio recebi um e-mail, circulou um e-mail pela internet, falando de um projeto muito maluco, absurdo, um projeto que tira dinheiro, quer dizer, você não pode ganhar um pouco mais porque vai tirar dinheiro, etc. E na realidade ele tem uma função social que esse e-mail, claro, não contemplou. Ele só fala do empréstimo compulsório, mas ele não fala, por exemplo, da devolução. Isso, não que está prevista no projeto. Previsto. Não está tirando dinheiro. Absolutamente. Força apenas um empréstimo para uma função social. E veja bem, considerando a violência, a marginalidade da nossa juventude, que está morrendo aí nos bairros, né, principalmente na periferia das grandes cidades, os ricos que iriam emprestar seriam protegidos. Porque na medida que esse povo sabe, está sendo financiado para gerar emprego, renda e melhorar sua qualidade de vida, esse povo seria aplaudido. O senhor está falando de ricos. Dos mais ricos. O que me ocorreu aqui, eu digo, alguém que tem uma renda de 9, 10 mil reais no Brasil já é considerado rico? Nos padrões, inclusive, do ato da exclusão social do Márcio Postman, é considerado rico. E veja bem, isso dá menos de 1% da população. Nos nossos cálculos, em torno de 150 mil a 200 mil pessoas apenas ganham acima disso. Se outros ganham, as pesquisas, as estatísticas não chegaram, quer dizer, é obscuro.
Então, de 180 milhões de pessoas nesse país, apenas 150 a 200 mil ganhar acima disso e poder emprestar para melhorar a vida de milhões, criar paz social, justiça social, né, criar esperança nesse nosso povo, eu acho que isso é um fato importante, que a nossa Constituição, né, alguns questionam, eu vejo gente de OAB escrevendo, mandando carta para mim, dizendo que é inconstitucional. Eu me inspirei na Constituição, que diz que devemos lutar pelo pleno emprego, valorizar o cooperativismo, combater desigualdades sociais e regionais, tanto nos princípios e objetivos constitucionais, como no capítulo da ordem econômica, no artigo 170, tudo que eu estou dizendo lá é verdade. E a proteção do meio ambiente, porque um dos estudos que eu tive acesso mostra que se nós mantivermos o nível de consumo da classe média e dos ricos atuais no mundo, precisariam de 2 a 3 planetas Terras. Ou seja, não dá para todo mundo ter automóvel. O consumo dos recursos naturais é tão grande que esse planeta aqui já iria rapidinho. Exatamente. Não tem condição de todo mundo ter esse mesmo tipo de casa da classe média, carros, porque as estradas não teriam condição de absorver petróleo. Então, nós temos que mudar o estilo de vida. A nossa ideia do limite é também educar para que os que consomem mais pensem que é preciso pensar nas gerações futuras, nos nossos filhos e netos. Olha, deputado, há 2 aspectos que vale a pena refletir sobre eles. O primeiro é a resistência natural das pessoas com relação a um projeto desse. Não é um confisco, como aconteceu o confisco da poupança. Claro que não. Naquela época, não é um confisco. Você está dizendo que é um empréstimo compulsório. E a própria desconfiança da população em relação a empréstimos compulsórios. Verdade. Porque no passado a população brasileira já foi ludibriada a partir desse expediente. Havia um empréstimo compulsório, vamos devolver dentro de tanto tempo, e não se devolvia nada. Claro. Como é que o senhor está enfrentando esse descrédito do próprio instituto do empréstimo compulsório? Essa tem sido uma crítica frequente, onde eu tenho debatido, nas entrevistas que tenho dado e dos e-mails que a gente tem recebido e que outros recebem e me comunicam, não há dúvida. Ocorre que se a gente for pensar que algo que é possível e é correto, porque no passado foi mal utilizado, deformado, agora nós não podemos utilizar, era a mesma coisa que porque alguém que o casamento não deu certo não vai se casar mais, não vai se constituir família, né? Porque algum administrador público foi ruim, não vamos mais apostar no Estado, vamos acabar o Estado, né? E vem aquelas coisas mais radicais. Do mesmo jeito que tem corrupção na Previdência, vamos acabar a Previdência? Quem não quer ter a sua aposentadoria garantida? O que aconteceu com a nossa Sudene, né? Por exemplo, você está citando... Foi mais fácil acabar com a Sudene do que corrigir a Sudene. Corrigir. Mas não impede que se pense em ter algo que tenha um papel, né, de desenvolvimento do mesmo jeito que teve a Sudene. Então, eu acho que nós não temos que ser pessimistas. Nós temos que mudar os mecanismos. O Congresso é uma casa que tem brilhantes ideias, inteligentes... É possível aperfeiçoar. Então, você está aberto ao aperfeiçoamento. Isso. Eu escrevi uma cartilha onde o final dela é dizendo isso, né? Que a gente está ali apresentando uma primeira versão. Gostaríamos que ela fosse enriquecida, debatida. Inclusive, agora que está com o relator, eu não estou tendo pressa. Eu falei para o consultor, não tenha paciência, vamos ouvir mais, outras pessoas estão começando a sugerir. Talvez o momento não é esse é um ano eleitoral, né? A gente serve para o debate com a sociedade civil. Tem levado para a CNBB, para Movimento Sem Terra, para movimentos pequenos agricultores. Eu quero que a sociedade civil organizada assuma, né, o princípio, a ideia, e aperfeiçoe, e a gente, quem sabe, possa ter um projeto que possa até não falar em empréstimo compulsório, ter outra modalidade, e a gente tenha menos resistência. Mas não há dúvida, a resistência é exatamente dessa minoria mais rica, que não tem a visão da solidariedade. É, né, aquela história que, numa expressão mais grosseira, as pessoas dizem, o cachorro não gosta de largar o osso. Isso é verdade. Né? Mas uma coisa é grosseira, mas ela diz bem disso. Quer dizer, as pessoas não gostam de abrir mão dos seus privilégios, das suas... E eu acho que aí só o debate democrático pode enriquecer. Uma coisa é certa, a nossa Constituição tem mais de 15 anos, e ela diz que é para combater desigualdades sociais e regionais, e nesse período não melhorou a distribuição de renda e riqueza. Ou seja, os poderes públicos, judiciário... E é nisso que o senhor se apoia. Esses 3 estão sendo incompetentes em fazer distribuição de riqueza. Deputado, o senhor também está pretendendo modificar o índice de exclusão social. Podia explicar também esse aspecto? Em que sentido? Na verdade, eu quero utilizar esse índice de exclusão social, que foi documentado aí no Atlas da Exclusão, que o Márcio Postman e outras pessoas produziram, como mecanismo de distribuição dos recursos da área social do orçamento. Apresentei como emenda na LDO.
De maneira que o Estado... LDO é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Para as pessoas entenderem. Isso, que vai organizar o orçamento do próximo ano. De maneira que os estados que têm uma exclusão social maior, ou seja, onde tem mais pobreza, mais necessidades, medida por esse índice, ele deve receber mais recursos da área social, inversamente proporcional. Esse é o critério que eu coloco, levando em conta o tamanho da população de cada estado. Mecanismo de equilíbrio, né? De equilíbrio. Puxar para um equilíbrio melhor da distribuição dos recursos, privilegiando as áreas mais necessitadas. E evitando que só a barganha de bancadas, deputados, senadores, faça conduzir esse recurso mais para esse estado e para outro. A nossa emenda contempla a equidade de todos os estados do país. Então ela não está beneficiando, digamos, só o Piauí, né, ou só o Ceará. E automatiza essa distribuição, não deixa ela, como o senhor disse, à mercê dessa barganha política. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto, é inovador se isso viesse acolhido. O relator está simpático com a ideia, eu espero que a gente aprove. Vai ser uma inovação na questão orçamentária, na busca, né, da distribuição de renda e do combate às desigualdades regionais. Muito obrigado, deputado, pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E continue ligado na TV Câmara, o canal da Cidadania. Até a próxima.